Questione, 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 Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite temos mais um convidado. E quem é? É o Jackson Costa. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Olha, todo mundo que vem aqui, primeira coisa, a regra é constranger, até que enfim ele chegou aqui. Demorou, mas a gente tá aqui. Fico lisonjeado pelo convite, né? E vamos aí falar da vida. É isso. O podcast de hoje a gente vai tocar em alguns assuntos aqui, que é sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre o sonho, sobre felicidade e esses fatores que a gente compõe no nosso dia a dia. Então, né, logo do início, sempre que do nada a gente faz um questionamento, não é isso? Sim. E o questionamento de hoje é o que na vida hoje vale a pena para o Jacques Costa? Fala pra gente. O que na vida vale a pena hoje, para mim? Rapaz, viver a vida, cara, vale muito a pena, porque quando a gente vive a vida, por exemplo, igual eu, sou casado, tenho 2 filhos, e eu vivo a vida intensamente, que quando você tem filhos, você acaba sendo intenso no trabalho, no dia a dia. Então viver a vida, cara, a minha vivência é a questão dos meus filhos. Eu vivo a vida por eles. Então, o que vale a pena hoje viver a vida é viver para os meus filhos, para a minha família. Isso aí. E no caso, você falou da família, você falou do trabalho. E qual a maior parte do tempo hoje em dia? Infelizmente a gente passa onde? No trabalho. No trabalho. O que mais importa é a família. Sim. Mas me fala um pouco sobre o seu trabalho. O que você tem feito? Eu sei que você trabalha com cosméticos, tem o Renova Cosméticos, não é isso? Sim. E fala pra gente. Eu trabalho hoje, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de trabalhar no poder público, né? Inclusive, trabalho na Secretaria de Assistência, né? Assistência Social, onde a gente vê muitas famílias naquele convívio e a gente acaba também transformando os amigos, os funcionários como família. Acabamos tratando eles como família, né? E também tenho, né, o meu negócio, trabalho com cosmético para cabelo. É algo transformador, que a gente pega às vezes um cabelo fazendo resenha derrubada e a gente transforma. Então é isso, esse é o nosso trabalho. A gente acaba fazendo o trabalho com os amigos de trabalho uma família, né? É nessa linha aqui, vou puxar um assunto de novo aqui da sua parte empreendedora, no caso. E no cabelo feminino, masculino, como funciona? Fala A gente pra gente. trabalha com cabelos, né? Independente se é masculino ou feminino. Porém, a maioria das clientes é feminina, são mulheres, porque elas querem uma transformação e a gente oferece isso. Eu aprendi numa palestra do Sebrae sobre transformação, o que a pessoa quer. O que ela procura em um produto? Ela quer transformar. Então a gente vende transformação. Muito bom, muito bom. E no nosso mundo a gente vive também numa constante transformação. E o que você tem feito aí na sua vida? E no caso, hoje em dia você está no setor público, não é isso? O que tem transformado na sua vida? O que tem acontecido de diferente? Fala pra gente, compartilha com o pessoal de casa. Cara, eu tenho pouco tempo que estou na Secretaria de Assistência e eu vejo que, falando sobre transformação, que a gente precisa a cada dia mais trabalhar com o poder público, o poder privado, unido para a gente transformar vidas. Essa palavra ela é muito interessante, por quê? Porque quando você faz uma visita numa casa, eu acompanho, né, as assistentes, eu não entro na casa, né, porque só quem pode entrar é o assistente, mas você vê a forma que a secretaria faz e ajuda a transformar a vida, ajuda a dando assistência, é algo que me motiva mais a trabalhar no poder público
com mais eficiência, com mais vontade, com mais qualidade. Então isso voltando a dizer, transformador, né? Isso é muito interessante. Olha, muito importante essa questão de ter uma assistência, né? No caso, não ser só o nome, não é isso? Porque a assistência social, ela abraça, né? Abraça ali pessoas que estão realmente precisando, não é isso? Sim. E você já se deparou com pessoas assim e depois viu essa transformação após ali algum tempo depois? É porque exatamente, eu não perguntei ainda, né? Quanto tempo você está lá? Como é que é? Como funciona? Eu sou ruim de data, de tempo, eu sou horrível para isso. Eu tô lá tem uns meses. Mas uma coisa que eu me deparei, que eu achei muito interessante, é um pai de família que estava numa necessidade do mês, e a secretaria ela pôde ajudar, né, na medida do possível, e essa pessoa no outro mês, ela conseguiu um trabalho, e aí ela já não precisava daquela assistência. Então, assim, e a pessoa ficou grata, porque o poder público, poder ajudar uma pessoa naquele momento que ela se encontrava é algo muito bom, é algo que eu senti, falei, poxa, ainda o poder público, ele tem o seu valor. Quando a gente faz com vontade, com qualidade, com amor, eu ainda acredito que o poder público pode estar presente na vida da sociedade. Vou fazer um questionamento aqui sobre o poder do poder público aqui. Sim. Por exemplo, às vezes não, existem muitas funções do poder público. Existem ali 3 poderes, né? Os mais conhecidos pela gente são além do judiciário, né? É o executivo e o legislativo. E ali no legislativo, dizem, né? Os legisladores ou vereadores municipais, eles não podem executar algo, fazer algo. E a gente vê assim, poxa, poder fazer. E muita gente às vezes vai lá, poxa, poderia ajudar aqui, ali. Realmente eles não podem ajudar? É só no caso assistência que pode? Como funciona? Tá, eu não posso entrar no mérito, porque, por exemplo, o poder legislativo ele vai lá para legislar, fiscalizar. Ele não pode executar nada. Porém, ele pode montar um projeto e levar até o executivo para que o executivo analise e voltar para o legislativo para ver se aprova. O vereador, por exemplo, ele não pode fazer nada que tenha custo, que tenha gasto. Vou dar um exemplo. Eu vou abrir, sei lá, fazer um projeto que vai ter que dar um gasto de, por exemplo, 10 mil. Ele não pode fazer isso, né? Enfim, então o vereador legisla e fiscaliza. Na questão da assistência, eu não posso responder pelo secretário, mas eu tenho como cidadão também, eu posso falar algumas questões. Por exemplo, se você vê o seu vizinho passando uma necessidade, você pode ir lá pedir para que venha dar assistência para ele, ou pegar ele e ir até lá para ver se cabe os assistentes dar aquela assistência que o CRAS oferece, que o CREAS, enfim. Tem vários desses setores na prefeitura, CREAS, CRAS, entendeu? Que vai ajudar a sociedade nesse sentido. Inclusive, eu sei, você até me convidou para ir lá ver de perto, está tendo curso, não é isso? Fala um pouco pra gente. Então, pela assistência, não é isso? Não, como funciona? É assim, o Estado ele oferece cursos no programa Qualificar. O que eu faço lá? Eu dou um suporte, por exemplo, tiveram 3 cursos agora recente no Qualificar e estão formando algumas turmas. O que acontece? Eu vou lá, dou assistência, ajudo na organização do dia, dos cursos, mas é oferecido pelo Estado. A prefeitura ela dá o suporte, entendeu? Uhum. Então nós damos o suporte, a prefeitura dá o suporte, a gente ajuda às vezes nas inscrições, pessoas que têm dificuldades, entendeu? E assim por diante, é uma junção do Estado junto com a prefeitura. Agora sim, agora ficou explicado. É muito, muito bom a gente saber que existe, de certa forma, alguma coisa. Porque assim,
pela comunicação que chega assim, através da gente, chega muito mais críticas do que soluções. Eu fico muito feliz quando chega alguma solução que, tá acontecendo isso na cidade, estão fazendo isso, aquilo. Mesmo que não seja daqui, tá vindo de fora um recurso. É muito importante isso pra gente, entendeu? Não importa de onde vem, mas importa que chega, né? Então eu acho muito bom, e todo mundo que vem aqui, que é apoiador né, da cidade e traz ali informações, eu acho muito bom pra a gente passar pro pessoal de casa. Acontecem algumas coisas e outras coisas a gente pode também fazer acontecer, é isso? Sim. O cidadão aí, agora que vai entrar agora o questionamento sobre o cidadão. Vou colocar o cidadão aqui, né? Porque assim, eu te conheço há um bom tempo e eu via você fazendo ali alguns vídeos, algumas coisas, correndo atrás. E eu vi como cidadão você se manifestava, né? E hoje eu queria saber para você o que o cidadão pode fazer, né? Para continuar manifestando e fazendo para que aconteça algo vindo do poder público. Essa fala sua é bem coerente e eu queria dar uma resposta muito coerente também. Hoje nós precisamos entender para criticar. Mas como assim entender para criticar? Por exemplo, existe críticas construtivas, mas você tem que dar também um respaldo. Você tem que falar, não, é isso aqui, funciona assim, funciona desse jeito. Por quê? Eu posso chegar para você e falar, Rafa, o podcast tem que fazer assim. Mas por que tem que fazer assim? Eu tenho que te explicar, não, isso assim vai funcionar desse jeito. Então assim, eu acho hoje, no poder público, privado, ou qualquer que seja, nós temos que entender o porquê fez, ou porquê não fez. De onde saiu, de onde vem, para onde vai, o que vai fazer. Porque falar por falar, o ditado diz, até papagaio fala. Porém, nós temos que entender como foi feito, quem fez, de onde saiu, quem projetou. Então, assim, eu estou aprendendo muito a estudar antes de falar, fazer uma crítica, por exemplo. Só que é o seguinte, nós continuamos trabalhando, nós continuamos falando o que pensamos e, assim, estudando. Porque você não pode só chegar e falar, entendeu? Tem que ter uma noção do que está falando. Eu sou real, assim, apoiador dessa ideia de... Porque, assim, a gente tem que saber realmente criticar. Um exemplo, crítico de música. O cara tem que ser pelo menos um músico para criticar música. Crítico de gastronomia. Ele tem que ser pelo menos um gastronômico, trabalhar na área, não é isso? Então, tipo assim, eu acredito que, como cidadão, a gente também tem que estar mais próximo do poder público. Sim. Da parte lá, existem algumas sessões. Eu sou muito desleixado com isso. Quase vou lá, por último, assim, né? A gente, né, como cidadão, a gente tem que, para exigir os direitos, eu acredito que a gente, para participar, a gente tem que ir e ver de perto, entendeu? Uhum. Houve uma reivindicação aí, ó, viu? Passou aí, mas já tá tudo certo, estamos em paz, não foi a primeira vez, viu? E agora é o seguinte, eu tô falando isso, né, porque eu vejo que hoje em dia mesmo está acontecendo... Só te interrompendo, uma coisa que você falou aí, a gente precisa ter entendimento. Eu ganhei um livro da Lei Orgânica do Município. Eu ganhei esse livro, né? Não quero citar o nome, porque eu acho até, né? Enfim. A pessoa me deu... aliás, me deu não. Fui lá pedir, a pessoa me deu, tal. Eu comecei a ler a Lei Orgânica do Município. Você falou, mas eu não vou lá na Câmara. Não precisa ir lá. Você não precisa estar lá. Tem hoje, você aqui dentro da sua casa, você vê pelo Face. Vai ver pelo Face ali, vê o que o vereador está falando, qual projeto está sendo debatido, e depois você pega a lei orgânica e vê se aquilo é viável o que ele está falando. Assim, é muito importante sim a gente ver ali pelo Face e tal, mas tem uma coisa, um fator também muito importante aqui. Existe ali, além dos vereadores, tem os vereadores, que eles estão ali à disposição, e também tem os assessores. Às vezes tem dúvidas que a gente
só lendo ali, né? A gente não sabe se foi certo ou foi errado. A gente não tem assim a versão. Ali a gente vê que aprovou um projeto ou não aprovou. Não é isso? Então, é assim, quando eu vou criticar algo, eu olho bem assim e falo, poxa, isso tá horrível. Aí eu quero saber. A primeira coisa que eu vou fazer antes de ir para a rede social, eu vou perguntar a alguém que compete. Eu gosto de fazer isso. Eu chego lá e falo, olha, o que está acontecendo? Pô, eu gosto de levar as críticas ali realmente para quem eu acho que cabe. Sim. Entendeu? Sempre fui assim. Se eu acho que algo está errado com você, eu prefiro chegar lá para, né? Ô Jax, tal coisa, isso é assim mesmo? Entendeu? Mas, então eu acho muito importante assim, a gente como cidadão também, né? O saber, igual você citou, né? Que tem que o saber, sim, estudar. Então o estudar às vezes não é só ali na leitura, mas você tem que estudar o ambiente. Porque a nossa política, o nosso local, a gente tem que ver exatamente. E a gente tem que exigir sim, gente, viu? Não tá legal, não tá gostando. Procure o responsável, né? Pela questão. Para esclarecer pelo menos. Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Isso. Quando você for cobrar, você cobrar sabendo o que você está cobrando. Né? Quando eu falei do Facebook, eu falei assim, da transmissão da Câmara, eles transmitem, né, as sessões. Sim. Então isso que eu falo que é muito importante. Se tem alguma dúvida, eu não posso falar por eles, né? Mas se tem alguma dúvida, chama lá e fala, ô vereador, o que você falou? O que é isso? Pode. Ele vai te falar o motivo. Acredito eu que vai. Os assessores estão aí também para isso. Então, assim, eles vão dar um respaldo, né, naquilo que eles colocaram em projeto, em pauta. Com certeza. É uma coisa que a gente tem que procurar ali sempre os responsáveis. Por exemplo, existe ali na assistência social. Tem coisa que você já vai resolver de cara, não é isso? Procurar. Às vezes você vai passar, às vezes, para... Sim, o superior. Para outra pessoa. E é isso, né? Aqui no QuestioneCast a gente debate, conversa sobre coisas do dia a dia. Então, nesse dia a dia, você trabalhando ali na assistência e tal, além daquele que você falou há pouco, né? Que teve um rapaz, né? Que ele se superou ali, esteve bem. Assim, qual é a sua expectativa, assim, que... um exemplo, daqui 6 meses... O que você almeja, assim, de diferente nessa área? Tem algum sonho, tem alguma ideia? Rapaz, eu gosto muito da questão dos cursos. Eu amei trabalhar. O prefeito, ele me deu essa oportunidade de poder estar trabalhando junto no Qualificar, dando apoio, né? Que é uma junção do Estado com a Prefeitura. E o que eu almejo hoje é que a gente possa dar cursos próprios. Como assim? Por exemplo, hoje a gente precisa de cursos de informática. Muitas pessoas aí são analfabetos, vamos dizer assim, tecnologicamente falando, não sei se existe essa palavra, mas enfim, que pode ajudar. Até aquelas pessoas que não têm o EJA nas escolas, poderia ter também na questão da informática, né? Então, assim, eu almejo que a gente possa fazer isso, mas isso aí já não é projeto meu, não cabe a mim, mas esse é o meu sonho, esse é o que eu tenho vontade de fazer, assim, dentro da questão dos cursos. Aí tem as outras questões da assistência, que a assistência já tem projetos, né, junto com o secretário Joelso Fernandes também, que tem sonhos, projetos, junto com o prefeito André Sampaio, que, acredito eu, que vão fazer um trabalho bonito no município. Muito bom, acho muito bacana essa questão da gente esperar algo, né, que aconteça. E também outra coisa que eu torço aqui para essa cidade é o seguinte: as pessoas fazem os cursos e depois conseguem aplicar também. Às vezes aqui na nossa cidade tinha muito essa cultura da pessoa fazer o curso e vai embora, vai trabalhar fora. Não tinha muito espaço. Hoje em dia eu estou vendo que tem gerado alguns empregos em alguns locais, algumas empresas e tal. Eu fico feliz com isso. E eu acredito que era importante, né? Aplicar os cursos. Sim. Assim no dia a dia mesmo. Às vezes é bom também fazer o curso e procurar um novo horizonte. Mas eu ficaria mais feliz se a pessoa fizesse o curso aqui e continuasse aqui na cidade.
Eu tenho um exemplo, não da nossa cidade aqui. Aliás, eu tenho também da nossa cidade, inclusive no nosso curso agora. Eu vou dar os dois exemplos. Um exemplo foi de lá em Pinheiros. Desculpa. Um exemplo foi lá em Pinheiros. O ex-prefeito de lá, ele estava com problema no portão da casa dele. Aquele problema... portão eletrônico. E aí ele foi e fez o seguinte. Ele ligou para um técnico e o técnico foi lá consertar. E o técnico olhava para ele e ria. Olhava para ele e ria. E aí ele ficou sem entender. Agora despertou a curiosidade aqui. Deixa eu perguntar, por quê? Por quê? O que ele fez? Aí o prefeito falou, ué, o que houve? Ele falou, rapaz, você não lembra de mim não? O prefeito falou, não lembro. Ele falou, moço, você lembra de tantos anos atrás, você deu um curso de elétrica, assim, assim, assim? Lembro. Pois é, eu fiz. E agora eu estou consertando seu portão. Aí o ex-prefeito falou, ué, mas como assim? Ele falou, pois é, hoje eu trabalho para mim, através daquele curso eu consegui trabalhar para mim, hoje eu ganho o dobro do que eu ganhava quando eu era funcionário, e hoje estou consertando o portão de quem me deu a oportunidade de poder exercer essa profissão. Entendeu? Então, assim, quando você fala de cursos, quando você fala de qualificar, eu não posso assim, chegar e falar muito do qualificar, porque é do Estado, né? Eu não trabalho para o Estado, mas eu estou acompanhando, eu estou vendo. É de suma importância fazer inscrição e não sei se é infelizmente ou se é felizmente. 2 de nossos alunos, né, do qualificar, tiveram que sair do curso na metade. Por quê? Porque conseguiu o curso na área que ele estava estudando. Um foi operador de caixa e o outro não me recordo muito bem. Igual eu falei, sou meio ruim de data, de memória, então, enfim. E foi gratificante e um dos operadores de caixa foi lá dar palestra no curso. Então, assim, fez aquela junção. Então, o curso do Qualificar funciona. Eu almejo que a prefeitura também possa fazer uma junção maior aí e oferecer mais cursos, né? E vamos esperar para ver o que a gente vai ter no futuro. Muito bacana a questão de curso. Quando eu era mais jovem... Você tem tempo aí? Uns dias desses aí, semana passada aí, fiz alguns cursos, entendeu? Elétrica, industrial, predial, informática, essas coisas são muito importantes. Quando mais cedo fazer, mais experiência você pode encontrar mais cedo também, mais chances. E é muito importante. Por exemplo, você está ali numa área, tem uma vaga ali para aquele determinado serviço e você estando qualificado, pronto, meio caminho andado. Uhum. Entendeu? É interessante nesses cursos que essa semana eu fiquei analisando. Pessoas de idade procuram os cursos e fazem com amor. E elas também estão aptas a trabalho. O que eu queria que tivesse na nossa cidade era valorizar as pessoas um pouco mais de idade, né? Porque estão capacitadas e elas têm vontade de trabalhar, entendeu? Elas têm vontade, elas têm garra, até às vezes mais do que muitos jovens por aí. Então, assim, os empresários poderiam valorizar também essas pessoas dessa faixa etária, essa faixa etária um pouquinho elevada, né? Deve existir tanto para a baixa como para a alta. Iniciando também a vida, porque assim, né? às vezes a gente sempre fala, o jovem não empregamos porque não tem experiência. Aí como ele vai ter experiência se ele nunca trabalhou? Aí o de idade já tá de idade, isso. Porque não... algo meio complexo, né? A gente também tem que se colocar no lugar do empresário. Mas eu acredito que sempre tem uma vaguinha para pessoa que queira trabalhar com vontade, com amor e com capacidade, né? Se for possível, saindo lá dos nossos cursos. Com certeza. Eu acho muito importante também o quê, né? Por exemplo, vamos supor que tem algumas empresas aqui na cidade. Existe um curso, não precisa ser o qualificar, mas vamos supor que existam outros cursos, outros locais.
Então é bom, às vezes, em tal empresa dar alguns estágios, algumas coisas. Sim. Aí o comércio local se atentar a isso, porque é importante o comércio local apoiar os cursos. Porque aí realmente vai gerar o quê? Um engajamento e vai dar um pouco de experiência para esses jovens aprendizes. Eu falo jovens aprendizes que aprenderam agora. Sim, sim. Recém-formados, entendeu? Sim. Nesses casos aí. Então eu acho muito importante, deve ter aqui na cidade isso. Não sei como fazer, mas se o comércio local está assistindo a gente e tem uma ideia, por favor, passar adiante. Nos ajude. Precisamos muito da... Igual eu te falei, o poder público, junto com o poder privado, ajuda muito a valorizar o funcionário, a valorizar a cidade. Eu falo muito que eu gosto de valorizar a cidade, porque... Vou dar um exemplo para você aqui. Nós temos aqui a maior empresa, a Damari. A Damari ela pode estar R$1 mais cara. Isso é de mim. Eu compro da Mari, porque lá tem amigos meus trabalhando, eu trabalhei lá, então eu valorizo isso, né? Mas por que se tá mais caro? Não, eu valorizo o que é da terra, o que é nosso. Eu tenho muita essa questão de valorizar o nosso. Igual o funcionário, vai buscar funcionário lá de fora, vamos capacitar os daqui, porque o dinheiro fica aqui, tudo fica aqui. Então a gente acaba crescendo. Aí não vai precisar que filhos nossos vão embora, irmãos, enfim. Se a gente viver tudo aqui, cada um ajudando, um comprando aqui, comprando ali, a gente vai crescendo todo mundo junto. É isso, a gente tem que apoiar o comércio local para que gere emprego, gere renda, né? Sim. Porque as pessoas daqui da nossa região estão carentes desse retorno, entendeu? Às vezes tem uma empresa grande e tal, e a pessoa pensa, poxa, de qual maneira essa empresa está me beneficiando aqui? A pessoa, às vezes, ela pensa dessa maneira. Mas realmente empresas grandes, ela contribui com o município, entendeu? Ela traz, além de... alimenta famílias, basicamente, ali. Ela dá opção para alimentar a família, no caso, né? Porque quem alimenta a família realmente é o suor do rosto, não é isso? Sim. De cada um que está ali trabalhando. Exatamente. E tal. Então é importante a gente ressaltar sempre e falar assim, poxa gente, as empresas daqui realmente apoiam sim aqui, porque tem muitas famílias que lá trabalham e gastam aqui também, movimentam o comércio local, e a gente está precisando muito de mais empresas ainda, porque tem muita gente aí que para vir para a cidade. Porque a gente precisa, torno a falar, poder público, ele funciona, poder privado funciona, mas primeiro precisa de uma vontade. Vou colocar a palavra vontade. Quando você tem vontade, você faz. Poder público está precisando... Vou dar um exemplo aqui. Você já viu... vou colocar no esporte. O esporte. Quando o poder público faz um campeonato, o que acontece? As empresas, elas vêm e oferece lá uma camisa. Isso. Patrocínio. O patrocínio. Aí já começa a junção do poder público fazer um campeonato e o poder privado apoiar. Então já estão somando. Então é o seguinte, um poder público forte e um poder privado forte acaba fomentando e dando um resultado muito bom para a sociedade. Então é o seguinte, nós só conseguimos crescer juntos. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Com certeza. Essa junção aí do público com o privado, ela sempre dá certo. Por quê? Primeiro precisa de uma iniciativa. Sim. É muito difícil, às vezes, gerar... Vamos arrumar um idealizador aqui, privado, para fazer alguma coisa. Tirando o agro agora, que sempre está fazendo coisas, assim, mas em outras áreas eu tô achando que está escasso. Vamos fazer um campeonato e tal, e por minha conta, por exemplo, por sua conta. Sim. E vamos fazer, não, ninguém tem que começar às vezes do público, não é isso? Aí começa um campeonato, aí beleza, aí começa a movimentar o comércio local, porque vamos vender alguma coisa na beira do campo, vamos, né, aí vamos atrás de transporte, às vezes aquele transporte do público já saturou, vamos contratar mais para levar gente, para trazer, então...
muitas coisas se movimentam, é uma mistura, né? Isso. E agora eu falei aqui do público, falei do privado, nós conversamos sobre isso. E, ó, rapaz, agora eu vou entrar no assunto polêmico aqui. Fala aí. Rufem os tambores. A gente, né, não pode fugir muito da política, não é isso? Eu trouxe o Jacques aqui porque eu queria falar de política. Eu vim com essa ideia aqui, né? De falar, não, vamos falar sobre a vida e tal. A vida. Mas a vida não gera essa política. E eu queria saber de você, o que você está achando dessa nossa política nacional? Como é que está funcionando? Você está satisfeito? Quem você apoiou, se você puder falar. Sem problema. E fica à vontade, fala pra gente um pouco. Vamos lá então, a gente falando da política nacional. O que acontece? Eu fui bolsonarista, votei 22, eu não tenho problema nenhum em falar. Não concordo com tudo que Bolsonaro fala, né? Mas também... Mas quem concorda com tudo que Bolsonaro fala? Não, ele não tem jeito. Ele é um louco consciente, mas é um doido, mas é um cara que, na minha visão, ele fez uma boa gestão. Perdemos a eleição. Agora o que a gente fazer? Aceitar e orar para que Deus abençoe o que está aí. E se ele não fizer uma boa gestão, a população tira e coloca outro. Mas nós vamos ter que aguentar ele 4 anos. Mas eu não sou daquele cara que torço contra, porque não votei nele. Entendeu? A minha ideologia é o seguinte: não ganhamos. Aquele que eu votei não ganhou, amém. Vou fazer o quê? Eu sou democrático. Democracia é importante. Isso é muito essencial a gente aceitar ali. Vamos supor que fosse um jogo de futebol ali. Seu time perdeu, você tem que fazer o quê agora? Né? Não, aí já é diferente. Não, aí já é diferente. Aí já não é democracia mais não. O Flamengo perdeu. Entendeu? Aí é mais complicado. Vocês vão lá e destroem o Maracanã. Não, a gente vai aceitar, mas a gente vai, né? Aí já não tem democracia, não. Futebol já não tem democracia. Esse aqui era um dos assuntos proibidos, né? Não. Tipo, futebol, religião e política. Não, futebol é algo assim meio complexo. Então quer dizer que se o Flamengo perder, você fica revoltado. Rapaz... eu fico revoltado porque tem uns vascaínos que é o seguinte, o Flamengo perder, meu WhatsApp toda hora, entendeu? Então assim, aí eu fico revoltado com isso, porque eles não torcem que o Vasco deles ganha, entendi. Eles torcem que o Flamengo não perde. Não zoeira, entendi. Não. Brincadeiras fora a parte, muito... Eu acho legal essa parada do zoar. Sim. Ali, time perdeu, outro vai lá e zoa o cara. Não, é divertido. É divertido pra caramba. Agora, quando é política, eu já não acho tão legal assim. Por quê? Vamos supor, você confia no cara lá, né? Pra mim, às vezes, não vale nada. Tá ali, né? Uhum. É candidato e tem que votar nele, mas não vale nada. Tá lá. Aí... ele vai, mas você votou porque você queria que ele por bem, né? Sim. Aí o outro vai e te zoa, perdeu. Tipo, poxa, né? Era pro bem nosso, né? Entendeu? Então, tipo assim, mas é aceitável também. Só que eu acho que, o futebol é mais uma parada assim, como se fala... leva na brincadeira. Leva na brincadeira. E a política realmente move a engrenagem das coisas. A política, as pessoas levam muita ferro e fogo. Eu levo a política com muita seriedade. Só que eu vejo o seguinte: ganhamos. Gente, ganhamos, eu tenho que respeitar o adversário. Tem não é inimigo. Existe adversário e inimigo. Acabou, um exemplo, eu perdi, eu vou lá e abraço o cara e falo: meu irmão, que Deus te abençoe agora. Deus vai te abençoar que você vai fazer um bom mandato. Deus vai te abençoar que vai dar certo. Isso. Por quê? Porque se eu torço pro cara se lascar ou acontecer algo ruim, eu tô falando o seguinte: eu quero que a cidade, o país, se lasque também. Então é o seguinte, nós temos que torcer para que o bem da sociedade prevaleça. Independente se a minha opinião é a favor ou contra daquele que está na gestão. Mas eu vou fazer um questionamento aqui do nada. Vamos lá. Polêmica. E a picanha, já comeu? Tá, hoje eu tava falando com um amigo meu. O que acontece? Volto a dizer.
torço para que o presidente que está aí faça um bom mandato. Mesmo que ele matou 700 milhões de pessoas de Covid, né? Que morreu, né? Que, enfim, não quero entrar nesse mérito. Não sei se você viu a reportagem, mas vamos lá. É isso. Então, assim, né? Não, eu só vou concluir isso aí. Hoje eu estava brincando com um amigo meu, falando sobre picanha, sobre uva e tal. Mas o que acontece? Independente se o presidente atual tivesse ou não, a inflação tá alta. Tá geral. A Covid estava aí, abalou muito empresários, abalou muito o mundo em si. Então a gente não tem como colocar tudo na culpa do presidente. Vamos dar um tempo, assim. Vamos dar um tempo, vamos estudar melhor. Ele está fazendo coisa ruim? Eu acho que tá. Está fazendo coisa boa também? Tem algumas coisas que estão. Então vamos estudar, igual aquela parte lá. Vamos estudar para a gente fazer uma crítica construtiva. E não ficar debatendo, porque às vezes a gente arranja inimizade por pouca coisa. Vamos viver a vida. No caso, como a gente falou anteriormente, sobre investigar, pesquisar, estudar para falar sobre as coisas, em nossa cidade já é um pouco difícil, né? E quando é um fator assim, nacional, aí pega um pouco, né? A gente vai perguntar para quem algumas coisas, né? É só mesmo ver muita notícia e as nossas notícias estão, como se fala, eu vou entrar num assunto aqui um pouco polêmico. As nossas notícias, elas são, elas têm credibilidade hoje em dia? De onde vem? É fake news ou não é? E o que você sabe aí sobre essa questão aí de vão censurar algumas coisas e tal? Você está sabendo de alguma coisa que tá rolando? Fala pra gente. Cara, a política ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? A política ela é algo que eu acho muito interessante. Cara, eu tenho medo. Eu tenho medo da mordaça. Nem tudo que você pensa pode ser dito. Você acaba desrespeitando a pessoa, porque você acha que você está certo. Nem sempre a sua verdade é a verdade, né? Então, assim, eu acho que em questão da mídia, eu acho que ela deve ser controlada de uma forma, tipo assim, um exemplo. Lançou uma ideia, uma falácia, algo errado de certa pessoa. Ela tem que ser punida, porque ela está incentivando milhares de pessoas que estão vendo, que estão assistindo, ouvindo ou acessando. Então não, tem que pagar pelo aquilo que falou. Mas aí vem a pergunta. Mas a gente tem confiança de quem vai julgar que é certo ou não? Aí é que tá. Aí é muito complexo. É amplo, né? Aí a gente vai entrar aqui numa conversa que vai aqui até meia-noite, vira o dia. Por quê? Porque quem vai julgar, quem esses julgadores defendem? Vou fazer mais um questionamento aqui do nada pro Jacques Costa. Esse questionamento é sobre democracia. Vou até tomar uma aqui pra... O que tem nesse copinho aqui? Algo muito democrático que a gente curte sempre nos podcasts. E agora esse fator democrático aqui que eu vou perguntar pra você é o seguinte. Pra você ser realmente um democrático, você tem que acreditar na Constituição. Não é isso? A nossa Constituição. Porque nosso país é um país democrático desde que tem essa Constituição e outros fatores. Assim, escrito democrático. E me diz aí, a gente tem que acreditar nos 3 poderes? Tipo, a gente pode duvidar daquele terceiro poder e falar, não é justo? Pode, sendo democrático ou não sendo democrático? Fala um pouco pra gente. Pode, cara, a gente pode julgar também. Você pode falar que a justiça tá errada. Um exemplo, o poder judiciário. Rapaz, esse é um questionamento que eu quero fazer aqui, não me toma assim como verdade ou mentira. É só um pensamento mesmo. Sim, não, eu vou te contar assisti um vídeo que foi bem interessante. Eu não lembro o artigo que o advogado falou, e era mais ou menos assim, tinha o juiz e o advogado. Esse advogado, ele foi questionar o juiz.
E o juiz não achou que era superior e falou, não, você está preso agora nesse momento. É que eu não vou contar todo o contexto, né? Você está preso, aí o advogado falou, não, o senhor não pode me prender. Porque ele estava cometendo um erro pela lei lá, ele falou o artigo, tal. O policial que não tem formação em direito, não conhece tanto das leis quanto o advogado e quanto o juiz, foi prender o advogado. Então assim, como que nós vamos julgar quem nos julga? Entendeu? Como acreditar? Igual o juiz, ele naquele momento estava errado. O que ele fez no final do vídeo? Ele foi e encerrou a sessão, encerrou o julgamento e deu outra data. Porém, eu percebi que o juiz não manteve a voz de prisão, porque ele percebeu que ele estava errado naquele momento. Mas e nós? Agora vem a pergunta, como que a gente vai julgar se a gente não tem total entendimento da Constituição, daquela lei? É isso, porque nos dias de hoje, o que eu observo? Que a justiça ela é dada por uma sentença. Então ali é um conjunto todo, né? Uma decisão ali não é tomada só por um só, são vários. Temos ali aquela balança, né? A balança, aquela moça, né? Sim, vendada, sim. Né? Que não pode pesar e tal, não pode ver. Mas os juízes lá, eles não têm. Não tem venda, não. É isso que eu fico pensando. Devia ter, viu? Devia ter. Não estou falando de nenhum juiz específico, mas eu acredito que deveria ter uma venda também. Os juízes. Eu queria acreditar na justiça, realmente, do país. Eu acredito. Eu não acredito 100%. Na justiça. Olha a palavra. Do país. Na justiça. A justiça é o seguinte, se eu me entender, eu não tenho formação nenhuma em direito, nada disso. Eu estou dando a minha opinião, é a minha. A Constituição, ela abre vertentes para muitas coisas. Porém, nós temos que saber quem que nós colocamos lá. Entendeu? Eu acredito muito na justiça. Acredito na Constituição, no que está escrito. Porém, a minha preocupação, eu estou generalizando, é quem nós colocamos lá para fazer o regimento, não sei se fala essa palavra, da Constituição. Entendeu? Porque é o seguinte, está escrito, vale para mim, vale para você, mas quem é que vai, não sei, regir, não sei como que expressa essa quem é que vai aplicar, vamos botar essa Constituição? Porque ela ela é aberta, ela abre várias vertentes. Pelo que eu percebi assim, a gente não pode, eu falei aqui há pouco, né, sobre, eu não acredito na justiça. Assim, eu usei a palavra vulgar justiça, mas assim, eu não acredito nas aplicações da justiça. A justiça é justa, né? Exatamente, então, é por isso que eu tentei falar sobre isso. Porque o que está escrito lá, poxa, é muito interessante. Agora, se ele for colocar em prática o que está escrito, cara, é excelente. Agora, quem Fiz aplica... igual agora Manuel Gomes. Então, na hora de aplicar realmente, e ali a gente tem ainda mais coisas ali nessa questão de leis, que é as emendas, né? Tem as emendas parlamentares que vai somando ali, dando mais direitos ou tirando alguns direitos, gerando alguns deveres. São coisas que estão ali na Constituição, que são acrescentadas em fator de algum projeto, em alguma coisa. Então é muito importante ali a gente, não é só o judiciário que mexe com as leis, não é isso? Então temos ali o legislativo apoiando tanto lá na parte nacional como na nossa própria cidade. Então a gente, né, eu no caso queria muito acreditar na justiça, que tudo que fosse sentença, tudo fosse bonitinho. Não, isso é justo, isso é verdade, ele era culpado mesmo, ele era inocente mesmo, entendeu? Sim. Então o Silvio Santos ele deu uma resposta muito legal sobre isso. Alguém perguntou a ele sobre a justiça. Aí ele falou, não,
Você não pode duvidar da justiça. Você não pode... Então ele deu uma resposta ali falando que a gente não poderia duvidar da justiça, porque a justiça era justa. Sou muito fã do Silvio Santos, mas eu queria muito acreditar mesmo, realmente, que tudo é verdade, que nada é farsa, que não tem ninguém ali por trás mexendo alguma coisa para beneficiar alguém ou prejudicar outra pessoa, entendeu? Independente de partido, independente de causa, entendeu? Eu queria muito acreditar mesmo que eu queria ser mais democrático, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer à vontade. Você acredita que a Coca-Cola é saudável? Não acredito, mas também não posso provar. Por que você não acredita? Eu não acredito porque... Você tem um conhecimento de alguma coisa? Tal. É aí que tá. Quando você tenta conhecer a fundo, você consegue fazer esse pré-julgamento, começa... Eu sei que ela é boa pra tosse. Pois é, então. Então assim, quando você começa, por exemplo, ler a Constituição, você começa a ter um entendimento, fala, puxa, isso aqui poderia ser assim, isso aqui tal. Aí você vai começar a entender. Aí você vai começar a julgar dentro da justiça escrita, não aplicada como alguns aplicam, distorce aquela Constituição. Igual a Bíblia. Não quero entrar nesse mérito da Bíblia, mas só para ter uma noção, muita gente distorce a Bíblia para se auto-beneficiar. Assim também na Constituição. Muita gente distorce a Constituição porque ela tem várias vertentes. E na nossa Constituição tem muitas leis baseadas sobre a Bíblia, porque nós somos um país cristão. É interessante, se eu não me engano, depois vocês põem no comentário aí se alguém souber, sobre o artigo 5º da Constituição, foi bem interessante. Minha esposa está estudando. Viu, gente? Eu não vou citar aqui para vocês o artigo 5º, porque... É a questão de ir e vir. O direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Tem mais coisas que é mais complexo, mas enfim. E aí ela estava na escola, e aí minha filha estava passando mal. Aí eu falei, ô meu amor, eu posso vir te buscar na hora do recreio? E ela falou, não. Eu falei, por quê? Porque a pessoa que fica no portão, ela não deixa. Uhum. Eu falei, não, tá errado. Porque você está saindo, não é à toa. Você vai sair, você é adulta, ela já é adulta no caso, né? E aí ela tem que sair para cuidar da minha filha. Uhum. Agora, onde que cabe o artigo 5º da Constituição? Isso. Se ela pegar o artigo 5º da Constituição e falar, o seguinte, está aqui. Esse é o meu entendimento, pode ser que eu esteja equivocado. Então ele fala, eu posso sair, está aqui no artigo, por que você está me impedindo de sair? Entendeu? Então, assim, se nós entendermos da lei, nós conseguimos viver melhor na sociedade. Vou passar aqui agora uma curiosidade sobre esse artigo e sobre uma lei da física. Tem uma lei da física que ela atrapalha esse artigo. Né? O direito de ir e vir. Tem uma lei da física, a física que fala assim, dois corpos, né, não podem encontrar o mesmo lugar, né? Não está no mesmo espaço. Está no mesmo espaço. Se aqui está um estrado, se tiver só um espacinho, entendeu? Tem o direito de ir e vir, né? Eles não irão... Nem virão. Assim. Eles podem voltar, mas ir e vir... Jamais. Entendi. Tem sentido. Tá aí uma analogia sobre essa questão, sobre ir e vir. É muito importante. E também vem uma história aí que quando o meu direito... Ele começa, diz que é a hora que o seu acaba. Sim. Tem essa frase. Ela cabe, não é nem direito, é respeito, né? Se não me engano. Eu acho que um dia popular, né? Sim. Eu acho muito, muito interessante porque assim... É direito mesmo, tá certo, é direito. É direito, porque o dever, né, já é... Agora, por exemplo, está aqui, temos o direito de falar aqui. Uma coisa que a gente preza em podcasts é o quê? É a liberdade de expressão. Sim. Então, às vezes eu chego aqui e posso falar até uma besteira, falo alguma coisa, falo outro, entendeu? Você tem total direito de me corrigir. Eu tenho total direito de chegar e pedir desculpa. Desculpa, eu errei.
porque é livre. Tem a liberdade. Só que é o seguinte, nós temos que arcar com o que nós falamos. Isso é muito importante, né? Temos sim. A questão de calar a mídia, vamos dizer. Você tem que saber o que fala. Não estou falando no seu caso, estou falando em geral, generalizando. Com certeza, concordo. Porque tipo assim, poxa, eu não posso chegar e falar bem assim, Rafa é feio. Não, mas isso é verdade. Falar Rafa... O pessoal defende aí, minta aí pra mim e fala que eu sou bonito. Entendeu? Então assim, eu tenho que arcar com o que eu falo. Entendeu? Então é muito importante isso. Quando eu falei a questão da mídia, é você saber o que passa, porque você está influenciando muitas pessoas. Entendeu? Só nesse sentido. Com certeza. Porque assim, você, quando expressar, você tem que ter total direito de expressar, ir e vir. E a gente, quando tinha aquela frase que falamos aqui há pouco, sobre quando o meu direito termina, quando o seu começa, vamos supor, vamos tentar falar ao mesmo tempo algo. Você falar a sua ideia e eu falar a minha. Não tem jeito, a gente vai ficar acabando... A gente vai... Ninguém vai entender ninguém. Ninguém vai entender ninguém. Então, esses direitos vão servir para quê? Sim. Se eu quero ir, só você quer voltar, um exemplo. Uhum. Então, tipo... A gente começa a atrapalhar e manchar até o artigo, o direito de ir e vir. Igual lá, você quer falar algo e alguém vai lá e censura você, fecha sua boca e não deixa você falar. Ele está tirando um direito. Você também está tirando o direito do silêncio também, de certa forma, de alguma maneira. Uhum. Então, existe ali algumas coisas sobre esses direitos que a gente... fala, comenta, e eu quero que o pessoal deixe nos comentários aí sobre isso. Bacana. Nesse momento aqui, nosso QuestioneCast, aquele momento que eu peço ao convidado olhar para a câmera e falar, mandar alô para quem você querer. E o que você não falou ainda, você pode falar também. E eu vou mandar aqui para vocês agora, com vocês, Jackson Costa, falando para a câmera. Galera, é o seguinte, estamos em um ano muito bom, eu acho que é um ano muito bom, né? Porque tem uma nova gestão nacional. Eu acho que não é tempo de criticar ainda, é tempo de estudar o que está se passando, né? Falando nacionalmente, né? Como foi citado aqui, eu sou bolsonarista, votei, torço que... Ok. Torço que um bolsonarista, sei lá, um Romeu Zema, um Ratinho Júnior venha... Me falaram que ele parece com o Nicolas, hein? Nicolas, pô. Nicolas tá jovem ainda, tem muito que aprender. Um Tarcísio de Freitas tá fazendo um trabalho bacana em São Paulo. E assim, eu acredito que a gente tem muito que viver. Agora, uma coisa eu falo, gente, não briga por política, por um ideal dos outros. Briga pelo seu ideal. Esquece o ideal dos outros. Esquece. Rafa, eu tenho no meu coração que eu não tenho inimigos políticos. Eu tenho adversários, pessoas que têm um pensamento contrário ao meu, mas inimigo não, jamais. Eu quero que Deus abençoe os caras para lá, não gostam de mim. Tchau e benção. Mas ele não é meu inimigo. Amanhã eu vou estar abraçando o cara. É só confronto de opiniões. Agora eu chegar num WhatsApp, num grupo, ofender o cara, sua mãe é isso, você é burro, você é bolsominion, você é isso. Não, gente, para com isso. Nós temos estadual também, eu fui Casa Grande. Olha, uma pessoa me perguntou, falou bem assim, pai, como que você vota num cara de direita e apoia um cara de esquerda? Eu falei, gente, eu chuto com as duas pernas. Você tá entendendo? Porque eu não acredito na certeza que a direita é honesta, certeza que a esquerda... Mas você chuta numa perna de cada vez, né? É lógico. Se tá com as duas de uma vez, você cai, né? Então assim, só que eu tenho meu posicionamento, eu tenho meu ideal, minha opinião. Mas eu fui nacional direita, estadual esquerda. Entendeu? Hoje o nosso governador do estado, na minha visão, está fazendo um excelente trabalho. Aqui no município agora, tá vindo essa questão aí da pista, até Vinhático, que está tendo muitos acidentes aí, infelizmente.
Nós temos aí muitas obras para fazer na barragem. Se eu não me engano, já está vindo verba para terminar a barragem, né? E tem outras coisas para fazer, as casinhas aí que estão para fazer também. Eu estou falando isso, minha opinião, por mim, gente. Então, assim, é muita coisa. Enfim, é isso. É isso, eu vou agradecer a presença do meu amigo Jackson Costa. Obrigado. Foi um prazer te ter aqui. E, pessoal, esse foi mais um QuestioneCast. E até uma próxima. Valeu. Tchau.